Olá, neste vídeo eu quero conversar com você, compartilhar do tema depressão e suicídio. A questão é a seguinte: será que nós podemos falar que a depressão ela é a principal causa do suicídio? Será que esta é uma máxima verdadeira? Porque existe sim esta fala de que uma pessoa que cometeu suicídio assim o fez por conta da depressão. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Antes eu quero aqui tecer alguns comentários sobre o suicídio. O suicídio é um problema sério de saúde mental no mundo. Nos Estados Unidos, dados apontam que 500 mil de pessoas dão entrada nos hospitais, nas emergências, por conta de tentativas de suicídio. Também dados apontam, pela Organização Mundial da Saúde, que no mundo 800 mil pessoas por ano tiram a própria vida se suicidando. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa atenta contra a própria vida. E um fato que é mais alarmante, que diz o seguinte, que para cada pessoa que se suicida, outras 20 tentaram o suicídio. Observem bem, então, o nível de sofrimento mental na vida de muitas, de milhares, por que não dizer de milhões de pessoas. Eu estive lendo recentemente no site, na internet, não me vem agora com precisão se foi na Folha de São Paulo, no site do UOL, em que comentava sobre o crescimento das crises de ansiedade e dos casos de depressão nestes dias e nestes 2 anos de pandemia da Covid-19. Então, já há esta preocupação a mais com o comprometimento da saúde mental, ok? É importante, portanto, que possamos sim falar sobre o suicídio, que possamos quebrar este tabu para poder permitir às pessoas que se sintam mais à vontade para que possam falar do sofrimento. A questão é essa, falar. Porque, como diz a própria expressão, por vezes há um silêncio sepulcral, um silêncio que leva para a morte. Pessoas que ruminam o sofrimento, pessoas que ruminam a dor, pessoas que não compartilham o que estão sentindo por conta de quê? Medo de serem julgadas, tá? Medo de não serem aceitas, e aí elas vão recolhendo, e este sentimento recolhido, ressentido, ele pode sim levar à morte. Gente, sentir não é problema. Sentir faz parte da vida. Sentir alegria, sentir tristeza, tá? Sentir até mesmo a dor, sentir o alívio, isso faz parte da vida. O problema é ressentir, é o ressentimento. O ressentimento é quando a pessoa guarda o sentimento, quando ela não expressa o sentimento, ok? É importante que isso esteja muito claro em nossa mente, porque a cultura, na vida de muitas pessoas, ainda é aquela: para de chorar, você é homem, não pode chorar. Em aspectos, por vezes, de contexto religioso, algumas pessoas dizem: não chore, você confia em Deus. O que tem uma coisa a ver com a outra? O próprio Senhor Jesus Cristo chorou, ok? Então, sentir não é problema. Sentir a tristeza, a angústia, a ansiedade não é problema. O problema está em ressentir, ou seja, em guardar o sentimento. É importante, então, falar sobre o suicídio para poder favorecer as pessoas que estão no sofrimento, a que elas busquem ajuda, a que elas não se sintam amedrontadas em poderem buscar ajuda porque vão ser julgadas, para que elas possam sim falar do que elas estão sentindo, de tal maneira que vençam o silêncio sepulcral, porque o silêncio, ele pode sim levar à morte. E aqui eu quero fazer uma diferença. Há uma diferença entre a solitude, né? Que é a questão da pessoa ter um momento de silêncio, onde ela pode refletir, essa questão, digamos assim, de um poder recompor da alma, e a solidão, que não é boa, ok? Então existe o silêncio que é bom, que é aquele momento de poder refazer, de poder, sabe, estar ali arejando a cabeça, mas existe aquele silêncio que leva à solidão, e esse não é bom. Inclusive, um dos sintomas do suicídio é o isolamento. A pessoa vai se isolando, e aí é preciso ter atenção.
Eu guardo na minha mente o ensino do tempo da faculdade, quando fiz estágio no Hospital Psiquiátrico Nízia da Silveira. Eu trabalhei no setor da enfermaria de acolhimento à crise. A pessoa chegava surtada, ia para a emergência, e aí, em alguns casos, depois ela era encaminhada para a enfermaria de acolhimento à crise, para poder se recuperar. O médico psiquiatra, ele nos deu uma informação, um ensino muito valioso. Ele falou o seguinte: vocês não fiquem preocupados quando vocês observarem o doente, o paciente, no corredor falando alto, gritando, nas suas alucinações, nos seus delírios. Não fiquem preocupados com isso. Ali há sinal de um desenvolvimento que aponta para a vencer a crise. Mas prestem bem atenção naqueles que se recolhem e que ficam em silêncio. Porque este recolhimento, ele pode sinalizar uma desistência da vida. E sabe que uma pessoa que desiste da vida, sem dúvida alguma, ela chega à morte. E pode também simbolizar uma maneira de poder elaborar a própria morte. Ninguém se suicida assim de uma maneira extemporânea. Na verdade, existe uma tendência de poder elaborar o suicídio, de poder planejar o suicídio, ok? E é preciso ficar atento a essa questão do isolamento. Não que você vai invadir o espaço da pessoa, que você vai obrigar a pessoa, mas é importante ter esta compreensão para, de certa maneira, favorecer que ela possa terminar este isolamento a partir da fala. Falar é da sua dor, falar do seu sofrimento. Por vezes, algumas pessoas me procuram e falam que num atendimento psicoterápico, elas ali compareceram e foram orientadas a fazer isso, fazer aquilo, receberam uma verdadeira aula. Gente, isso não é terapia, isso não é análise. Pode ser qualquer outra coisa, mas análise não é. Porque num contexto de tratamento analítico, é preciso privilegiar a fala, deixar que a pessoa fale, como Freud então propôs na teoria psicanalítica, é a fala livre, é aquela pessoa que tem a oportunidade de poder falar. A questão então agora que eu quero ressaltar é esta, a seguinte: responder, suicídio está atrelado à depressão? Sim e não. Sim, porque é uma das muitas causas, mas não é a única causa. Deixe-me ler aqui para você um texto do livro que fala sobre a depressão do Andrew Solomon, O Demônio do Meio-Dia, em que ele diz o seguinte: muitos depressivos nunca se tornam suicidas e muitos suicídios são cometidos por pessoas que não são depressivas. Eu vou repetir: muitos depressivos nunca se tornam suicidas. Muitos suicídios não são cometidos por pessoas. Muitos suicídios são cometidos por pessoas que não são depressivas. Então, não podemos fazer esta associação direta de que a depressão é a principal causa do suicídio. É uma das causas, mas não é a principal. Existem vários fatores aí que podem confluir, que podem levar a pessoa à prática do suicídio. Por exemplo, até a questão do juízo moral. Pessoas, por vezes, tomadas de uma vergonha, né? Elas atentam contra a própria vida porque elas não se sentem em condições frente a um delito moral, né? Uma fraqueza. Elas não têm aquela capacidade de poder enfrentar a situação. Eu quero citar um exemplo. Teve anos atrás, hackers invadiram um site de relacionamento nos Estados Unidos e publicaram então o nome de todas as pessoas que faziam parte daquele site. E dentre ali os nomes apareceram alguns religiosos e um dado, né, dentre outros, não foi o único, mas de um pastor que praticou o suicídio porque teve o nome publicado. Então, é o suicídio pela questão da via moral, Gente, é muito importante ter a compreensão seguinte, que o sentimento religioso aprisiona, mas a fé liberta.
a fé liberta. Existem pessoas que estão se deixando escravizar pelo sentimento religioso. Este sentimento onde elas entendem que precisam, mesmo não tendo esta capacidade, demonstrar para o meio em que elas estão uma perfeição que ninguém tem. Que ninguém tem. Aponta também para a falta de acolhimento em muitos ambientes religiosos, ok? Quando uma pessoa, então, ela é deparada frente àquilo que se costuma falar numa linguagem de igreja no pecado, e ali, por vezes, ela é alijada. Não seria este o momento em que ela precisaria ser abraçada, acolhida? Não como forma de poder legalizar o erro, mas de buscar, tentar recuperar a pessoa, ok? Então, é um aspecto muito importante que nós devemos ter na nossa mente. A Bíblia, ela não nos conta a história ou histórias de homens perfeitos, com exceção do Senhor Jesus. Mas mesmo assim, nós vamos observar que Jesus teve lá os momentos de ansiedade, os momentos de angústia, os momentos em que ele demonstrou a sua emoção, diz o texto que Jesus chorou, a sua raiva, ok? São sentimentos da pessoa. A Bíblia, ela vai contar a história de homens que são imperfeitos. Por exemplo, a história de Davi. Davi, ele teve ele cometeu adultério. E ele silenciou, ele ficou quieto. E o texto do livro de Salmos fala que enquanto ele ficou em silêncio, os ossos dele eram consumidos. Silêncio mortal, silêncio sepulcral. Mas quando ele abre a boca e ele fala, ele confessa a Deus e ele encara a sociedade, ele encara aquelas pessoas que ali estão, ok? Ele vai alcançando então a superação desta dor, ele vai recuperando a vida. Ele mesmo fala, ele mesmo ora: Senhor, volta a dar-me a alegria da salvação. Pessoas que não falam, pessoas que não confessam, pessoas que não publicam, não admitem, né, que erram, que se sentem perfeitas, que se deixam escravizar por aquilo que o outro vai pensar, por um sistema religioso, elas adoecem. Nós precisamos ter esta compreensão com aqueles que são religiosos, aqueles que são crentes, aqueles que são pastores, aqueles que são líderes, a consciência de podermos usar a fé como promoção da saúde e não como promoção da doença, ok? Então, a questão é que a depressão, ela é sim uma das causas, pode ser vista como uma das causas do suicídio, mas não como a única causa. O suicídio ele acontece por aspectos múltiplos. Inclusive, uma outra citação que eu quero aqui fazer, ainda no texto do livro do Andrew Solomon, é sobre um estudo. Ele diz assim: um estudo de Harvard entregou a médicos alguns históricos editados de pacientes suicidas e pediu-lhes diagnósticos. Os médicos diagnosticaram doença mental em apenas 22% do grupo, quando não lhes foi dito que os pacientes haviam cometido suicídio. Entendeu? Então não foi feita esta comunicação de que o paciente havia cometido suicídio e os médicos chegaram então a esta conclusão que apenas 22% ali tinham uma questão de um comprometimento de saúde emocional, no caso, uma questão de depressão. Eu quero então aqui ressaltar: a depressão pode sim levar a esta prática, a este ato insano do suicídio, porque a depressão é uma doença que tem tratamento, uma doença que tem cura, mas toda doença que não é tratada, ok? Ela pode levar à morte, certo? Então, mas não está correto podermos falar que todas as pessoas que cometeram suicídio assim fizeram porque estavam vivendo ou passando por uma depressão. Muito embora, por vezes, esta seja a justificativa, em especial no ambiente familiar, é porque em alguns casos, eu diria que em muitas das vezes, é a melhor forma de poder não se ver refém do juízo em que algumas pessoas vão fazer. Inclusive aquela perguntinha insana, né? Que se faz o seguinte: se ele cometeu suicídio, será que ele foi para o céu ou será que ele foi para o inferno? Então é uma intervenção
que realmente assim não tem nada de empatia com aquelas pessoas que ali estão sofrendo. Tem uma frase do filósofo Sartre que ele fala o seguinte: a melhor pessoa para poder falar sobre a morte é o morto. Acontece que o morto não fala, ok? Então não podemos especular sobre esta questão no caso de uma pessoa que atenta contra a própria vida, até porque isso não é da nossa alçada. Isso foge à nossa capacidade. Talvez em outro vídeo eu possa falar sobre um caso de uma pessoa que me procurou assustada, apavorada, sofrendo, porque ela perdeu um ente querido que praticou suicídio, e na própria casa ela ouvia constantemente: ele foi para o inferno, ele foi para o inferno, ele foi para o inferno. Quem sabe em outro vídeo eu possa comentar um pouco sobre isso. O que é que você acha? Bem, aqui então quero deixar este esclarecimento. A depressão, ela é uma das causas do suicídio, quando não é reconhecida, quando não é tratada, quando não é admitida. Mas não é a única causa. É importante que nós possamos falar do suicídio como forma de poder tirar o tabu e permitir às pessoas que possam falar do sofrimento, falar da dor. É importante que nós possamos falar do suicídio para podermos então ter um espaço de promoção da saúde mental. É isso aí que eu tenho para poder compartilhar. Espero ter agregado algum valor para você sobre este tema tão importante na correlação entre depressão e suicídio.